pessoal. E aí, vamos para mais um tema. Esse é um tema que vai gerar uma discussão mais aprofundada sobre conhecimento e informação, um tema sobre conhecimento científico, né? E sabendo que essa aula é uma aula um pouco mais profunda, eu não vou fazer a leitura parte a parte de cada texto da coletânea, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou, para cada texto da coletânea, eu vou passar e falar as principais informações desse texto da coletânea. E aí, na sequência, depois da aula, eu quero que vocês leiam a coletânea com um pouco mais de cuidado, tá bom? O que eu quero de vocês, que vocês entendam hoje. A gente vai falar sobre conhecimento científico, né? A busca pelo conhecimento científico, pela ciência. E para que a gente chegue a esse ponto, a gente vai precisar discutir sobre informação, conhecimento, dados, sabedoria, qual a diferença em estar informado e conhecer, né? Ter conhecimento sobre algo. Então vamos lá, começando nossa aula. O tema, então, é como fomentar o interesse pela busca por conhecimento científico e o respeito pela ciência no Brasil. É um tema estilo Enem, então, com propostas de intervenção na conclusão. E as palavras-chave são fomentar, que é a mesma coisa que instigar, incentivar, certo? Interesse, conhecimento científico, então, estou falando de um conhecimento específico, respeito e ciência e Brasil, tá certo? No texto 1, percebam que ele é um texto bem grande, você aí vai ter o acesso a todos os todo o conteúdo na coletânea. O texto 1 vem falar sobre a abundância de informações nessa era digital, certo? Mas que tempo nós temos de não somente ler essas informações, mas se aprofundar, né, aprender de fato alguma coisa com essas informações. Então, ele vai trazer uma pesquisa, né, realizada pela Universidade de Tennessee, que propõe que há um limite da capacidade até de ler artigos científicos. Então, não é só as informações corriqueiras, como informações na sua timeline, no seu Facebook, no seu Instagram, mas há um limite, né, devido ao tempo e os nossos afazeres, de busca por informações e, consequentemente, como isso vai se relacionar à falta de tempo para se conhecer, desenvolver conhecimento sobre isso. Então, basicamente, o que ele propõe? Propõe que nós temos um volume de informação disponível muito grande hoje, né, com a disseminação das informações nas redes sociais, smartphones e tablets, mas nós ainda possuímos o mesmo tempo, né? Então nós ainda temos um dia com 24 horas, um mês com 4 semanas, um ano com 12 meses, né? E ainda mais com um tempo que para a gente já é escasso com tanto de afazeres, como que a gente desenvolve o conhecimento e não só a informação? No texto 2, ele vem falar sobre algumas etapas de apropriação, né? Eu venho falar desde dados, o que é um dado? É uma informação bruta, então uma estrutura isolada, um número ali. A informação já é esse dado contextualizado, então percebam que eu tenho as bolinhas preenchidas, né? O conhecimento é a informação, então o conhecimento se baseia na informação, tá bom? E mais do que isso, é a minha experiência, é a minha vivência, é como eu me aproprio, né? Como eu absorvo, como eu carrego, trago para dentro essa informação. Então, a partir do momento que eu não que eu coloco essa informação dentro de um contexto, da minha convivência, do meu caminho, né? Isso se torna um conhecimento. Depois eu tenho insight, que é a ideia de revelação, né?
o insight é, olha, esse conhecimento que eu tenho sobre isso pode se relacionar com outro conhecimento sobre aquilo. Então, eu tenho um momento de intuição, né, que a gente chama. Nossa, olha que bacana, essa estrutura pode se relacionar com aquilo. E a sabedoria é quando eu enxergo o caminho de como o conhecimento X chega ao conhecimento Y. Então, eu consigo fazer uma associação, uma analogia e consigo identificar essa analogia, certo? No meu texto 2, é um texto do Mário Cortella, que vem falar sobre a necessidade. Então, eu tenho hoje pessoas que absorvem uma quantidade relevante de informações, relevante não, muita informação, porém, essas informações não necessariamente têm relevância, né? Eu tenho bastante informação, mas muitas vezes eu não sei o que fazer com ela. Então, não é suficiente ter informação se você não sabe o que fazer com ela. É isso que se propõe. E no texto 3, eu venho falar sobre há uma ligação direta entre a liberdade que esses meios de comunicação possuem, né, de expressar notícias, opiniões, e daqueles que recebem e até daqueles que produzem a informação, né? Então, essa ligação do produtor, ele precisa, né, dessa informação, pensar em quem está recebendo, mas não necessariamente ele pensa. Aí a informação pode ser até desinformação. O que eu quero como que a gente vai começar essa aula, né? A gente vai precisar traçar alguns pontos antes de chegar em conhecimentos específicos, a começar com a ideia de informação e conhecimento, a diferença entre essas duas estruturas. Quando eu falo de informar, eu pego a origem dessa palavra, a etimologia dessa palavra, eu estou falando de informare, que vem do latim, e significa dar forma. Então, se a gente entende que um dado é uma informação bruta, como eu disse lá no texto 2, quando eu dou forma a esse dado, quando eu contextualizo, quando eu preencho esse dado, né, dentro do acontecimento, esse dado passa a ser uma informação elaborada. Então, ele passa a ser uma informação. Então, dar forma é quando eu formo, preencho um dado dentro de uma contextualização. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando que é uma palavra que vem de origem do latim também, que significa conhecere, né? E entender que conhecimento vem de com, né? Aquilo que está junto. É importante a gente entender que o conhecimento só é conhecimento quando está associado a alguém e a uma comunidade. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? A gente vai falar sobre a diferença entre informação e conhecimento para chegar ao conhecimento científico, que é a etapa final da nossa aula. Entendendo que a gente vive num caos de informação, uma quantidade gigantesca de informação nessas nossas redes sociais, o acesso na palma da nossa mão, certo? Como saber o que tem relevância e credibilidade? Então, a gente entende que nós vivemos num tsunami informacional, né? Há algumas pessoas, e há muitas, na verdade, pessoas que são obsessivas, estarem conectadas, elas precisam saber de coisas que elas consideram imprescindíveis para si, né? Como, por exemplo, quantas mansões o Neymar tem? Como está a mulher, né, que teve trigêmeos no Nordeste? Informações que não necessariamente possuem utilidade. Então, há um excesso de informação que ocupa dentro da gente um espaço significativo, mas essas informações não necessariamente possuem utilidade. Essas informações não necessariamente importam. E aí, quando eu falo de informação que importa, eu tenho que entender que a palavra importa vem do verbo importar, que é levar para dentro, portar para dentro, né? Então, tudo que a gente leva para dentro, tudo que a gente carrega consigo mesmo, é o conhecimento.
Quando não, é apenas informação. Então, o conhecimento, ele vai além do acúmulo, né? Ele é seletivo. É aquilo que eu consigo carregar. Na arte, a gente entende que arte é tudo aquilo que ficou na gente depois que a gente sai de de um recital, de um musical, de uma aula de dança, ou até mesmo de uma orquestra, enfim, tudo que aquilo que ficou, que deixou em nós alguma experiência, certo? Então, é tudo aquilo que importa para a gente dentro do nosso contexto. O conhecimento, analogamente a isso, é tudo aquilo que ficou, que a gente trouxe para dentro, que a gente importou da aula, do debate, do programa. Então, o que é importante? O importante é saber o que importa. Então, o conhecimento é quando você sabe o que importa e você vai em busca disso, né? Então, aquilo que importa, se aquilo que importa é aquilo que a gente absorve, é aquilo que a gente leva para dentro, para dentro, é o nosso conhecimento. Então, o conhecimento é quando eu sei, né, o caminho que eu quero trilhar e aquilo que importa para esse caminho, né? Nós dizemos que nós navegamos na internet, porém, quando a gente utiliza o verbo navegar, tem um certo problema com essa ideia de navegar, porque pensar em navegar é pensar que é entender que há uma direção. Então, quando a gente fala, olha, eu navego na internet, a gente está em busca de algo, a gente está em direção, já a gente sabe a direção que a gente está seguindo, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo tais movimentos, a gente tem clareza dessa busca. Mas não necessariamente as pessoas hoje navegam, né? Muitas vezes elas naufragam. Às vezes ela entra no aplicativo ali, busca tal informação, busca tal coisa, muda de assunto e vai. Não tem necessariamente um caminho a seguir. E aí vai se acumulando de informação, mas não tem clareza daquilo que está buscando, né? Então, a informação, ela é acumulativa, então ela é possível de se esquecer. E o conhecimento, ele é seletivo. Ele é inesquecível, porque ele nos toca de alguma maneira. Ele é o que a gente consegue trazer, né, para dentro da gente. Então, por muitos anos, a escola lidou com alguns conteúdos que eram apenas ilustrativos ou apenas informacionais, né? Então, um exemplo. Então, os métodos de avaliação que avaliam somente a sua capacidade de guardar informação e não o seu conhecimento. O que a gente entende como conhecimento, né? Que é aquele que vai servir para operar na nossa vida, que vai fazer a nossa vida funcionar, que vai servir para solucionar problemas, que vai fazer com que eu reflita sobre o meu modo de existir em sociedade de maneira consciente, menos alienada. Isso é conhecimento. Agora, quantas vezes você, na verdade, já não se questionou sobre, nossa, eu estou aprendendo o que é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Você já viu isso, pelo menos no fundamental. E está vendo isso no ensino médio. Mas se você não se lembra, quer dizer que isso foi só uma informação e você não adquiriu conhecimento sobre isso, né? Porque isso se tornou esquecível para você. Então, tudo aquilo que é inesquecível significa que nos marca, que nos comove, que nos emociona de alguma maneira. Não é só a maneira que a gente pesquisa que diz respeito à nossa busca por conhecimento, né? A escola teve por muito tempo, e agora que ela está tentando mudar, a sua posição nesse contexto de agora eu preciso inserir no contexto de aluno, no contexto de cotidiano, de vivência, para que o conhecimento, para que o conteúdo, na verdade, toque o aluno e ele adquira o conhecimento, não apenas informação.
Então, é uma mudança muito recente e que muitos ainda não adquiriram da escola em enxergar que o aluno só vai conhecer quando isso fizer sentido para ele, quando estiver inserido no cotidiano dele. Nesse sentido, dentro da nossa sociedade, em que falta tempo, há um excesso de informação, mas falta tempo para que eu me aprofunde nessas informações. E a busca pelo conhecimento, ela é uma busca difícil pela falta de tempo. O que eu preciso, né, entender que, mesmo com a falta de tempo, mais a busca pelo conhecimento, o que importa realmente é saber aquilo que importa para mim e para a minha comunidade. Então, por isso que eu preciso ter critério, ser criterioso, né? Porque eu preciso olhar para aquilo que importa para mim, para a minha comunidade, de maneira que auxilie a minha vida e a da minha comunidade de modo a crescer. Como assim, Gabi? Porque nós não estamos sozinhos, né? Quando a gente fala de conhecimento, é toda a minha vivência e como essa informação me toca dentro da minha vivência. E não se vive sozinho, se vive dentro de uma comunidade. Então, eu, como Gabriela, professora, eu tenho que passar o meu conhecimento, não é nem a minha informação, de maneira que toque o meu aluno. Em que sentido? Eu sou da década de 80, mas eu preciso me contextualizar, né, dentro do seu mundo, para que eu consiga trazer, por exemplo, conteúdo de variantes linguísticas e que faça esse conteúdo sentido para você hoje. Então, eu poderia simplesmente dar uma aula extremamente tradicional e sistemática de variantes linguísticas, falar que é isso, aquilo, aquilo outro, mas não trazer dentro do seu contexto social. Então, variante no seu grupo, variante de idade entre a sua avó e você. É importante que, entendendo que o conhecimento é aquilo que nos toca, eu preciso enxergar, né? E saber o que importa para que eu alcance o determinado caminho e o crescimento, né? Vocês já ouviram falar de Lewis Carroll, né? O Carroll, né? Vamos dizer assim, que era um matemático, mas que também se desenvolveu na literatura como romancista, do Alice no País das Maravilhas. Essa obra, que é uma obra que, a primeiro momento, parece ser uma obra tão infantil, mas que na verdade ela é extremamente filosófica. Eu trouxe um exemplo, né? Tem o gato, que é uma das personagens mais importantes, que para mim é a melhor personagem, um animal tão filosófico e tão questionativo, né? E nessa obra discute-se muito a questão de tempo, né? Então a Alice está sempre atrasada, né? O coelho, na verdade, está sempre atrasado e a Alice está sempre perdida. E isso se parece com o que nós vivemos nesse mundo de informações. Nós temos falta de tempo e nós estamos sempre perdidos com tanta informação e falta de tempo. E aí tem um momento que a Alice, sem saber para onde ia, ela faz uma pergunta pro gato e fala assim: mas para onde eu devo ir? E aí o gato faz a pergunta que todo ser humano gostaria de ter a resposta. Mas aonde você quer chegar? Aí ela responde: isso não importa, contanto que. Aí ele responde para ela: então não importa para que lado você vá. O que ele propõe? Se você não sabe aonde você quer chegar, então não importa para onde você vai, para que lado, qualquer caminho serve. Porém, quanto ao conhecimento, é importante você saber o caminho que você deseja chegar, é um caminho que auxilia a sua vida e o crescimento de sociedade. Então, é aí que você precisa enxergar que quando você reflete sobre o que você quer com esse conhecimento,
essa informação, na verdade, essa informação passa a ser importante para você, passa a importar para você, essa informação passa a ser um conhecimento. Então, se você não tem discernimento de onde você quer chegar e para onde você quer chegar, você não tem o conhecimento. Porque não importa para onde você vai chegar se você não pensar nisso. Então, o que é uma informação relevante? O que seria uma informação relevante hoje, né? Uma informação relevante é aquela que você sabe a importância dela para o caminho que você pretende seguir. Então, aí, é nesse sentido que importa, né? Que você tem conhecimento do que importa e saber que o que importa é o seu conhecimento. Isso é muito filosófico. Resumidamente, Paulo Freire, ele diz para nós, educador Paulo Freire, né, por favor, que as pessoas, elas só vão adquirir conhecimento, não informação. Elas só vão ser ensinadas quando essa informação tocar de alguma maneira o cotidiano dessas pessoas. Então, por exemplo, a alfabetização, ela precisa ser iniciada a partir de uma leitura do mundo desse indivíduo e depois eu inserir o conteúdo. Então, eu preciso me moldar. Aí ele faz uma crítica às gramáticas que são gramáticas únicas, né? Então, eu estou aqui em Ribeirão Preto, terra do café. E aí eu começo minha alfabetização entendendo que Eva bebeu café. Isso faz sentido para mim, porque eu estou em Ribeirão Preto, que é a terra do café. E aí eu coloco a mesma oração da cartilha lá no Nordeste, onde ela não bebe café e nem toma café, suponhamos. Isso não fará sentido para ele. Então é preciso estar contextualizado a informação dentro de um conhecimento, de um mundo, desculpa, de um cotidiano, de uma experiência. Isso precisa fazer sentido. Então, as pessoas, para serem ensinadas, precisam ter como ponto de partida aquilo que está em seu cotidiano. Por isso que o conhecimento é a experienciação. Então, não é uma mera informação, mas como ela está dentro do meu dia a dia e como ela importa para o meu caminho. Então, como esse conteúdo de gramática, não, de redação, ela é um conteúdo que te questiona, porque o conhecimento também levanta suposições, que te move, que te toca, que se relaciona com a sua função na sociedade. Então, como função de professor, eu tenho que fazer isso. De tocar dentro do seu. Tocar você dentro do seu cotidiano. Para que o que eu passe se torne conhecimento e não só informação. Entendendo, então, que o conhecimento também gera possibilidade de suspeita. E é assim que a ciência se constrói, né? A ciência se constrói no avanço de uma dúvida, mas é claro que a ciência precisa trazer certezas. Mas ela não se desenvolve só com as certezas, ela precisa questionar, né? Senão ela vai se tratar o quê? Da mesmice, ela só vai ser reiterativa, ela vai falar mais do mesmo sempre. Se ela não se constrói dentro do questionamento, ela sempre manterá se reiterando, se reafirmando o tempo inteiro. Então a gente precisa entender que devemos entrar na era da curadoria. O que é a era da curadoria? Quando a gente fala de cura, né, vem do latim cur, significa cuidar, mas também vem de curioso, né? O mundo virtual, ele vai abrir possibilidades, né? Levantar um monte de informações, muitas fontes, mas há uma necessidade de se suspeitar, né, dessas fontes. Então, por mais que eu democratize o acesso à informação,
muitas vezes eu banalizo, né, a edição dessa informação. E essa informação não informa, desinforma. Então, quantas redações eu já não peguei, por exemplo, com um trecho de uma música de Chico Buarque, a música de Chico Buarque, Construção. E aí a pessoa coloca a música de Chico Buarque da Anitta. Porque em algum momento viu na internet que a Anitta que cantou essa música, mas na verdade aquela música não é dela. Então, eu sabia dessa música, eu estava informado, mas eu não tinha o conhecimento dentro de como isso me tocava para me aprofundar sobre isso. Sobre o que essa música faz crítica, como isso se relaciona com o dia a dia. Ela faz crítica ao trabalhador, a exploração do trabalhador, a banalização da mão de obra barata. Entende? Só se é conhecimento se de alguma forma essa informação nos toca. Esse conhecimento, ele vem da emoção. Então, é aquilo que vem de dentro, né? Então, é aquilo que importa. O conhecimento é aquilo que importa. Então, se o conhecimento vem da emoção, se eu, de alguma maneira isso me tocou, eu falo de imovere, que vem do latim, que é aquilo que me move, aquilo que me mexe, né? Que mexe comigo, que faz com que eu avance, que eu questione, certo? O que importa é aquilo que me emociona, é aquilo que vem de dentro, aquilo que mexe. Então, há uma frase do Milor Fernandes que eu acho sensacional, que ele fala: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Porque a partir do momento que você está bem informado, você questiona, e aí essa informação passa a pertencer, passa a te mover, passa a trazer uma emoção sobre eu quero buscar esse conhecimento. E aí essa informação se torna um conhecimento porque se associa ao ato de te mexer. Então eu percebi que eu tinha a necessidade de fazer um arroz. Não sabia fazer um arroz. Eu aprendi a fazer esse arroz dentro da necessidade. Então isso me mexeu, isso me moveu. Eu adquiri um conhecimento. Eu poderia só olhar a receita ali e ter uma informação de como faz. Mas quando eu pratico isso e mexo, me movimento em prol, isso passa a ser um conhecimento. Eu posso não fazer mais arroz. Eu posso perder a prática, mas isso não significa que eu não sei fazer arroz. Eu voltar a fazer arroz e voltar a praticar, o conhecimento ressurge. Entendendo então o que é preciso ser curador, cuidadoso, curioso, né? Para que a gente seja capaz de ter um conhecimento que vá além da abstração, que é a informação, além do acúmulo. E aí o Mário Cortella, né, que é um filósofo, fala: a gente precisa ir contra o espírito Cristóvão Colombo. E que é o Cristóvão Colombo? Cristóvão, quando partiu, não sabia onde chegar, nem quando chegar, e nem quando chegou, né? Ele não sabia onde estava. Então, muitas pessoas caminham sem saber para onde vão, sem ter um caminho. Então, elas possuem informações, mas não entendem como essas informações são importantes para ela, porque elas não sabem o caminho, a direção que querem. Então, não há uma necessidade de saber tudo, isso é óbvio, mas há a necessidade, né, o saber, de saber o que é necessário, né, para si, para a sua comunidade, para o seu caminho, para o caminho da sua comunidade. Existe uma poesia chamada Memórias, de Carlos Drummond de Andrade, que ele coloca na última estrofe, nas últimas duas estruturas: as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. O que ele propõe aqui? Que o conhecimento é o que permanece, é o que é vivo, é aquilo que nos mexe, e a informação é aquilo que apenas se acumula. Falando disso, a gente precisa entender, sabendo que conhecimento é aquilo que nos move,
aquilo que nos modifica, aquilo que nos faz ficar alerta, aquilo que nos faz avaliar, observar, né, pesquisar, aprofundar, questionar. A gente vai começar a se adentrar na ideia de conhecimento, e existem dois tipos de conhecimento a primeiro momento, né? Que é o conhecimento cotidiano e o conhecimento científico. Eu entendo como conhecimento cotidiano as observações de fatores naturais, né? Que tem como base, né, os fatos vivenciados por alguém ali. Então eu começo a observar meu meio, os fatores dessa sociedade. Então, é uma observação dessa estrutura. Essa observação, esse conhecimento, aquilo que me questiona, aquilo que eu levanto, pode gerar um conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele nasce de um conhecimento cotidiano, né, daquilo que começou a ser indagado e questionado, e se embasa em não só conhecimentos cotidianos, mas se embasa em pesquisa, se embasa em dados. Olha como o dado é importante para o desenvolvimento do conhecimento. E informações, porque o conhecimento tem como base a informação e a boa informação. Em experimentos, em fatos históricos, em fatos cientificamente comprovados hoje. E é possível que o conhecimento científico seja questionável. Então, a ciência, por mais que ela tenha com o intuito de trazer determinadas verdades, ela pode ser questionável no sentido de que, a primeiro momento, eu tinha ciência dizendo que a Terra era plana, mas depois de um conhecimento cotidiano se transformar em conhecimento científico, dentro de questões de física, matemáticas, enfim, ambientais, geográficas, eu passei a enxergar que o planeta não é, que a Terra não é plana, que a Terra é ovalada, vamos dizer assim, não é nem redonda, porque ela tem uma distorçãozinha. Então, ele pode ser contestado com outro conhecimento científico, mas precisa estar embasado. Então, a ciência ela pode mudar. Então, mesmo que a verdade, a primeiro momento, se torne irrefutável, quando eu venho com mais ciência e mais profundidade sobre isso, ela pode modificar, porque a ciência se move pelo questionamento. Só que eu preciso entender que sociedade que é essa hoje, que é uma sociedade que questiona a ciência sem um conhecimento científico. E a falta desse conhecimento científico gera inúmeros transtornos. Né? O conceito de pós-verdade eu tenho a ciência comprovando tais ideias, mas ainda assim eu, cidadão pós-moderno, contemporâneo, decido acreditar naquilo que me convém. Então eu tenho a ciência dizendo que a vacinação ela é imprescindível para o indivíduo, eu vou lá e falo, mas a vacinação dá autismo. Não é verdade, então não vou me vacinar. Olha como isso é problemático para a sociedade. Olha a vinda do sarampo, as pessoas deixando de se vacinar. Eu tenho a história falando que houve um regime ditatorial, houve a ditadura militar, e aí eu ouço vozes contra fatos históricos dizendo que não houve. Eu tenho a ciência dizendo que a Terra é ovalada, e não, agora as pessoas vêm com a teoria terraplanista. Então, é uma sociedade hoje que vive da pós-verdade. Eu tenho a ciência, eu sou pós a ciência, eu vou contra. É o anticientificismo. Aí eu trouxe a voz de Carlos Sagan, que é um escritor do mundo assombrado pelos demônios. E ele fala: a história está repleta de pessoas que, como resultado do medo, ou por ignorância, ou por cobiça de poder, destruíram conhecimentos de imensurável valor que, em verdade, pertenciam a nós. Nós não devemos deixar isso acontecer. A ciência gera benefícios para todos os níveis da sociedade. Muitas vezes as grandes descobertas que beneficiam a humanidade são fruto da pesquisa científica de base. Aquela que não tem um objetivo prático em vista e é movida pela curiosidade do cientista. Então, lembra do curador, curioso, cuidadoso? Aos que dizem que devem direcionar os investimentos para a solução de problemas mais graves, como fome, devemos lembrar
Como reduzir a pesquisa? Que reduzir a pesquisa em ciência de base não vai resolvê-lo. Então, essa sociedade que questiona a ciência, não embasada em fatos científicos, é uma sociedade que gera um problema, que apoia a redução de pesquisas científicas. E hoje, com o Covid, por exemplo, quanto é importante essas pesquisas e esse conhecimento científico para desenvolvimento de vacina, para desenvolvimento de respiradores, para desenvolvimento de produção mais rápida de medicamentos, para comprovação de medicamentos, porque até então não tem nenhum medicamento cientificamente comprovado que cure essa doença, né, esse vírus. Então, a redução, o pensamento, né, desse indivíduo pós-moderno, anticientificista, nega a ciência como um instrumento importante para a evolução de sociedade, entendendo que, na maioria das vezes, quando a gente vive um momento de caos, é a ciência que explode, dá um boom para a evolução de sociedade. Então, eu trouxe uma outra voz da Cecília Fontes, né, que vem falar sobre esse anticientificismo e como ele está associado com as questões governamentais. A produção de dados embasados, a gente está falando de conhecimento científico, tá? É essencial para a saúde de uma democracia. Então, o conhecimento científico gera democracia. E é através dela que o cidadão pode formar sua opinião de maneira independente e decidir o que é melhor para o país. É também a partir desses materiais que governantes eleitos elaboram políticas públicas. Então, a partir dessa ciência, desse conhecimento científico, que eu preciso, então, elaborar melhores políticas públicas. Porque eu não tenho só uma informação superficial, porque eu tenho a informação dentro de um contexto social. Aquilo que toca o indivíduo. Sem eles, o debate acaba caindo no obscurantismo e o resultado das medidas estatais é adverso. Apenas populista demagogo opta pela desinformação de um povo e pela implementação de seus ideais, ainda que cause ineficiência ou, neste caso, mortes. Então, eu prefiro que você fique desinformado, não vou te informar, tá certo? Ou vou te oferecer meias verdades, e aí eu vou implementar as minhas ideias. Aí ela propõe: é impossível ser livre estando mal informado. Cercear o acesso à informação é um atentado aos direitos individuais. Então, como é importante eu olhar para essa informação e contextualizar, fazer com que a população se mova, que a população queira se pesquisa em prol disso. Porque senão você vive alienado. E aí, essa alienação faz com que você, desinformado, seja massa de manobra para um governo. É por isso que dentro dos meus temas de redação eu sempre trago 2 pontos. Então eu tenho da educação domiciliar, aspectos positivos e negativos, dos influenciadores, porque você precisa, dentro da sua experiência, é isso que o Enem pede, a partir das suas experiências e suas bagagens, desenvolva um texto sobre. Porque ele quer o seu conhecimento sobre isso. Por isso que as minhas aulas sempre estão direcionadas para 2 pontos, porque você precisa ter informação bilateral dos 2 lados e desenvolver um ponto próprio seu. E aí, quando você faz isso, você desenvolve conhecimento. Mais um texto da revista Galileu, que é uma revista de ciência. A ciência também deve geralmente ir de acordo com o teste de replicabilidade. Nos dias de hoje, dados que são usados em experimentos científicos também têm que ser preservados para serem acessados e analisados se os resultados estão em disputa. Normas éticas também governam experimentos científicos para prevenir prejuízos. Isso faz da ciência algo importante no exercício da democracia. De novo, entendendo que a ciência é um instrumento de democracia, porque por meio do seu conhecimento científico, você pode exigir mudanças específicas do seu cenário de vida e da sua comunidade. Isso não é possível sem fatos e informações que permitam eleitores fazerem escolhas informadas pelas eleições, por exemplo.
ou ajudem na informação de políticos seguros que melhor promovam o interesse público. A ciência também possibilita discernimento dos membros do público para que o mundo e as palavras deles façam sentido. Não adianta em dia de eleição eu abrir ali, ou um mês de eleição eu abrir ali, as informações sobre os projetos de leis dos políticos se eu não estudei história, se eu não entendi como os acontecidos no Brasil interferem na sociedade hoje. Então, aí parece muito bonito e demagogo eu só ter a informação do que cada político tem e não ter um conhecimento sobre como essa informação me afeta e afeta a minha comunidade. Então, conhecimento científico, dados científicos, informações científicas que geram conhecimentos científicos são imprescindíveis até para o desenvolvimento de uma democracia, para uma boa participação política. Como fomentar essa busca pelo conhecimento científico e o respeito pela ciência? Desde cedo. Desde cedo que eu preciso fomentar, né, instigar nessa pessoa, pela escola, pela educação, a curiosidade de pesquisar. Mas de modo que isso se insira, que toque o indivíduo dentro de um contexto, dentro de um cotidiano. Então é preciso entender o que toca esse indivíduo. Como professor, eu tenho essa responsabilidade de trazer o conteúdo dentro de um contexto. É preciso ensinar, a partir daquilo que toca esse indivíduo, aquilo que diz respeito ao seu cotidiano. Então, por base daquilo que você me apresenta, eu vou te ensinar tal conteúdo. É preciso apoiar em questões, né, que fazem sentido para o indivíduo, para que isso desperte curiosidade e interesse pelo conhecimento. Eu estou falando da escola como um instrumento principal de meio de fomentar a busca pelo conhecimento científico e o respeito. Mais do que isso, eu preciso ter estruturas governamentais que compactuem pelo desenvolvimento científico e o respeito pela ciência, que valorizem a ciência, para que a sociedade comece a valorizar também. Nesse último slide eu tenho vários vídeos e conteúdos de sites para que você consiga acessar para desenvolver seu tema. Leiam a coletânea e vamos para a aula agora à noite, tá bom? Um beijo, gente!